Excelente. Quanto que rende um ETF? Essa é uma das perguntas que mais eu acho que chega até o nosso grupo aqui. E esse vídeo, esse podcast, meio que vai tentar dar uma luz no fim do túnel para saber mais ou menos. Claro que a gente vai ter uma resposta exata, porque o ETF pode aplicar em várias coisas, vários índices. E a ideia aqui é a gente pegar os principais e trazer dados, informações, o quanto que rendeu, volatilidade, se um é melhor que o outro, comparar. E, e com certeza esses índices, eu acho que boa parte dos investidores consegue montar um portfólio com base nisso daqui que a gente vai passar. Vou começar pelo Geraldo. Hoje eu não vou falar nada, só vou orientar, só vou conduzir a reunião. Então, Geraldo, teu estudo, depois o Joãozinho, depois o Lucas vai ver. Começando pelo CDI Mabé, Geraldo, é contigo. Uma coisa importante que eu já ressaltei que é, tem gente que não vai estar vendo no YouTube, que seria o ideal para ver os gráficos, etc. Mas você está no carro, está em algum lugar que não pode acessar, os três vão fazer o melhor trabalho possível para tentar tornar isso um pouco mais fácil de entender quem não está vendo a imagem, tá bom? Então esse é o grande desafio de vocês. Sei que não vai ser fácil, mas confio em vocês. Vai lá, Geraldo. Não, bora lá, bora lá. Vamos começar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o que que a gente pode esperar de retorno, né? Que é uma dúvida muito comum dos investidores. E como o Fernando falou, o pessoal sempre pergunta quanto é que rende um ETF, mas é preciso a gente entender no que aquele ETF está investindo, né? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje os retornos históricos de dois índices que também são replicáveis por ETFs, que o primeiro é o CDI, que não é bem um índice, mas enfim, é basicamente aí o retorno da taxa livre de risco da economia brasileira, que hoje a gente tem um ETF que replica exatamente esse desempenho, e depois trazer para vocês o índice IMAB, que é uma cesta de títulos públicos Tesouro IPCA, onde nós temos também ETFs que replicam esse índice específico. Vamos começar aqui, deixa eu compartilhar. Vamos começar pelo nosso amigo CDI, né? Todo mundo gosta de comparar os investimentos com CDI, então é até bom para a gente já desmistificar algumas coisas bem interessantes. Deixa eu colocar aqui o gráfico na tela. Pronto, tá todo mundo vendo os gráficos aí? Perfeito. Sim. Bom, o CDI é interessante porque no Brasil, quem é um pouco mais velho, né, eu tenho 43 anos, só que eu não me lembro muito bem da época do período hiperinflacionário, muito mais meu pai me contando. Mas antes de 1994, a gente tinha aí uma hiperinflação, então era qualquer coisa que a gente tenta calcular antes de 1994 é impossível no Brasil. Então eu trouxe para a gente aqui os retornos que o CDI teve, né, que basicamente é os retornos da taxa livre de risco da economia ou da taxa Selic, que a gente está acostumado a ouvir aí nos jornais, né, desde 1994, desde agosto de 94, quando começou, né, quando foi criado, né, o nosso Plano Real, que foi nosso, digamos, a moeda que deu mais certo até agora. Espero que não aconteça a mesma coisa que com as outras moedas, mas enfim, é o que a gente tem de melhor agora, né? E é interessante porque quando a gente pega o retorno do CDI lá de 1994 e compara com o retorno, digamos, até hoje, né, até, digamos, maio de 2025, a gente tem um retorno que, digamos, não conta realmente toda a história, né? Então, porque as pessoas muitas vezes pegam o retorno do CDI lá desde 1994 e fazem aquela pergunta, né? Por que não investir somente no CDI? Porque se a gente pega o retorno nessa janela exata de tempo, de agosto de 94 até maio de 2025, até abril de 2025, né? O CDI, a nossa taxa livre de risco da economia, rendeu um impressionante 7.925%. É algo realmente absurdo, que dá em torno aí de 15,33% ao ano de retorno. Tá? E quando a gente compara com o IPCA, né, que é a inflação que a gente teve nesse período aí, a gente teve uma inflação de 676%, que dá uma média de 6,8% ao ano. Então a gente chega à conclusão que o CDI rendeu, desde o começo do Plano Real, IPCA mais 7,89. Então muitas pessoas fazem essa comparação, pegam o CDI lá desde 1994 e fazem essa pergunta, né? Por que não investir somente no CDI se a gente tem um retorno aí sem correr riscos, digamos, sem volatilidade, né? Por que eu vou me arriscar na renda variável? Por que eu vou buscar outras opções de renda fixa se o CDI entregou tudo isso de retorno? Só que é o que eu falo, né? Digamos, quando a gente analisa um gráfico por um período específico, a gente não vê toda a história, né? Então eu trago para vocês aqui, quem estiver somente ouvindo, talvez não vai estar observando, né? Mas esse primeiro gráfico que eu trouxe aqui para vocês é somente o gráfico aí do retorno histórico nesse período exato, de 94 a 2024. Só que se a gente pega o mesmo gráfico e traz ele, né, transforma ele num gráfico de janelas móveis de 12 meses,
a gente consegue observar qual foi o retorno do CDI em todas as janelinhas móveis que a gente teve desde 1994. E a gente vê algo bem interessante nesse gráfico, né? Para quem está acompanhando pelo YouTube, quem não está acompanhando, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Descrever aqui para vocês. A gente observa que os retornos que a gente teve de outrora, digamos, de outras épocas do CDI, a gente nunca mais teve. A gente teve épocas, principalmente lá em 95, 96, que o CDI chegou a render 50% ao ano, 40% ao ano, 30% ao ano. E são retornos que a gente não teve mais. A gente teve esses retornos muito em função da condição econômica do Brasil na época, né? A gente estava saindo, digamos, entrando numa moeda nova, a gente tinha um modelo de câmbio que não era o câmbio flutuante do dólar como a gente tem hoje, era um regime de câmbio fixo. Então, digamos, o governo tinha que fazer algumas medidas, inclusive manter essa taxa Selic muito alta para atrair capitais, né, para o Brasil, né, para atrair dólares aqui para o Brasil. Então, a gente observa nesse gráfico aí uma clara tendência de queda nos retornos históricos do CDI desde 1994. E a gente observa também que algumas janelas de tempo de 2 meses, inclusive o CDI, ele teve retornos abaixo da inflação. Por mais que a inflação ela mais ou menos teve, digamos, um retorno constante, não digo retorno, né, mas ela trabalhou sempre nessa média ainda próximo dos 6% ao ano, foi a inflação que a gente teve aí desde o começo do Plano Real, só que a gente vê o CDI, uma linha que começou com retornos de 50%, caindo aqui para mais ou menos próximo a 13%, 14% ao ano. Então, quando a gente pega uma janela específica de tempo, desde 1994, eles não contam toda a história, né? Então, quando a gente pega períodos mais curtos da história, a gente vê que o CDI não teve aqueles retornos que a gente observa quando a gente analisa um período grande de retorno, um período grande da história, tá? E aí eu trago agora uma tabela que mostra exatamente os retornos que a gente teve ao ano do CDI conforme diversas janelas de tempo. E a gente observa justamente esse comportamento. Que se a gente pega o retorno do CDI desde 1994, desde agosto de 94, começou o Plano Real até digamos, abril de 2025, o CDI rendeu lá impressionantes 15% ao ano praticamente, né? Se a gente pega os retornos de 30 anos, cai para 14,8. Se a gente pega os retornos dos últimos 25 anos, cai para 12. O retorno dos últimos 20 anos cai para 10. Os retornos dos últimos 15 anos, em janelas de 15 anos, desculpa, cai para 9,39. Aqui a gente já começa a ver uma estabilização do retorno do CDI, porque em janelas de 10 anos ele também retornou em torno de 9,2% ao ano, em janelas de 5 anos, 8,6%, e nos últimos 3 anos, né, em janelas de 3 anos, rendeu 11,86%. Então a gente observa que o retorno do CDI ele dá uma estabilizada ali próximo a 8, 9% ao ano. Então, eu acredito que quando a gente quer saber, cara, quanto que o CDI vai render daqui para frente, qual que é o retorno que a gente espera pelo CDI daqui para frente, a gente nunca pode pegar esse retorno histórico desde 1994, porque são retornos que a gente viu que realmente aconteceram lá em 1990, final da década de 90, começo dos anos 2000, e que não se repetiram depois. Né? A gente nunca mais teve uma Selic a 40%, uma Selic a 50%. E a gente pode mais ou menos trabalhar, digamos, como uma perspectiva do que a gente pode esperar do CDI daqui para frente, em torno de 8 a 9% ao ano, que é o que mais ou menos se estabilizou aí nos últimos 10, 15 anos, digamos assim. E quando a gente observa agora o retorno real do CDI, que é o que realmente importa, né, que o pessoal às vezes se esquece da inflação, como a inflação, ela, digamos, manteve essa média aí de 5 a 6% ao ano, a gente pode dizer que o retorno real do CDI nos últimos 10, 15 anos, né, em janelas de 10 a 15 anos, ficou em torno de 3 a 3,3% ao ano, tá? Então, é o que a gente pode esperar de um investimento no CDI hoje, de retorno real daqui para frente, em torno de 3% ao ano. Então, bem diferente que às vezes a gente escuta aí que o pessoal faz um cálculo aí meio estranho, né? Ah, a Selic está pagando 13%, então está me rendendo 1% ao mês, sem tomar risco. Não é bem assim, né? Quando a gente faz uma projeção daqui, digamos, para uma carteira daqui a 20 anos, a gente tem que trabalhar aí, digamos, com valores, a média dos valores que a gente teve nos últimos anos e não realmente valores num período específico, né? Então é o que eu digo, né? Quem quer investir, quem quer projetar um valor para o CDI para daqui pelos próximos anos, né? Dá para trabalhar nessa média, digamos, de 9 a 8% ao ano de retorno nominal, tá? E em torno de 3 a 3,3% ao ano de retorno real. Claro que a gente sabe que daqui para frente ninguém sabe o que pode acontecer, mas digamos que são projeções um pouco mais realistas, né? Do que tu pegar o retorno do CDI
desde lá do começo do Plano Real, que rendeu aí quase 16% ao ano, tá? Agora, dando Excelente. sequência, só, digamos, complementando, né, um ETF que replica realmente o retorno do CDI, que eu acabei esquecendo de mencionar, é nosso amigo LFTS11, que é um ETF da Gestora Investo aí, que ele tem realmente essa estratégia, né, replicar as taxas livres de risco da economia, que é basicamente o retorno do CDI, né, a taxa Selic da economia. Então, a gente tem essa opção de ETF para buscar esse tipo de exposição, tá? Excelente. E agora, só complementar, nesse ETF, aí não é para rolar uma discussão, mas eu prefiro aplicar no Tesouro Selic do que no ETF, tá? Por causa da questão do imposto de renda, porque o imposto de renda vai ser maior, né? Não sei qual que é a opinião de vocês, mas, enfim, eu falo o que eu faço para mim, que eu aplico no Tesouro Selic, não aloco no ETF. Mas se alguém aqui aplica no ETF e gostaria de falar o motivo, por favor, está aberto aqui a debates e discussão. Alguém? Não, eu Não. acho que realmente ele não tem uma Ah, boa eficiência tributária, né? Ele é o único ETF aí ah. que a gente tem uma alíquota maior do que os outros, mas é uma Exato. opção, talvez, para quem quer realmente compor um Talvez para o portfólio. curtíssimo prazo, em que, sei lá, o cara vai resgatar em 1, 2 dias e que o IOF vai ser muito alto, etc. Beleza. Mas, pô, vamos combinar aqui que são raras exceções, tá? Então, na visão, quer ficar em CDI, e vocês vão ver que, por mais que o Geraldo tá meio que. Ah, o Geraldo não gosta do CDI, não, ele mandou a real, e o CDI tem a sua função, né? Que a gente vai passar mais pela frente, né? É só para saber que o CDI é só para não falar que o CDI é tudo aquilo para ter todo o seu patrimônio no CDI, que não faz muito sentido, né? Então, enfim, pode continuar, Geraldo. É, porque é interessante até quando a gente faz simulações de carteiras no Brasil, né, digamos, tentando analisar, tentando maximizar, por exemplo, o Sharpe, onde ele vai levar em conta também a volatilidade, retorno e volatilidade. Quando tu pega esse histórico desde 94, grande parte aí das ferramentas vão dizer para te manter 100% alocado no CDI, Exato, porque ele realmente exato. entregou um baita de um retorno e não teve volatilidade, né? Por que ele vai te indicar realmente renda variável? Só que a gente viu que grande parte desse retorno do CDI aconteceu lá no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? A partir de 2003, 2004, as coisas já ficaram um pouco mais, digamos, constante, né? Esse retorno do CDI. Excelente, muito bem. E que rende mais que o CDI de renda fixa no Brasil? Esse é o gancho para o seu próximo slide? É isso? Esse é o próximo, digamos, índice que a gente vai falar, né? Que é um índice Olha. que é um índice que o pessoal adora aqui no Brasil, é o índice IMAB, que é o índice, o que é o índice IMAB, né? Vamos, primeiro, o índice nada mais é do que um conjunto de regras para definir quais são os ativos que irão compor o fundo. E o índice IMAB, ele é um índice criado pela Ambima, justamente para avaliar o desempenho de uma cesta de títulos públicos Tesouro IPCA, que é aquele título público, digamos, híbrido, né, ou pré-fixado, dependendo daí tem pessoas que chamam ele de pré-fixado, eu chamo de título híbrido porque ele tem uma componente pré-fixada e uma componente pós-fixada. E essa componente pós-fixada é justamente a inflação. Então, ele vai te pagar um juro real mais a inflação. E, historicamente, esse título público, ele entregou realmente um retorno acima do CDI. E se a gente for Caraca. analisar com relação ao risco, né, é basicamente o mesmo risco aí da taxa Selic, porém com um pouco de volatilidade no curto prazo, digamos assim, né? Se o CDI, digamos, não tem volatilidade pela característica do título, né, de ser um título pós-fixado, tá? O índice IMAB, como ele é um título híbrido, ele tem realmente uma volatilidade de curto prazo, que a gente pode dizer que ele é um pouco mais arriscado pela volatilidade, não pelo emissor. Se a gente for avaliar somente o emissor, ele tem basicamente o mesmo risco aí de uma aplicação no CDI, tá? E aí eu trouxe aqui para a gente o histórico justamente desse índice do IMAB. Ele foi criado o índice lá em 2003 pela Ambima, né? Ele tem um ETF que replica esse índice, que é o IMAB11, então é bem fácil aí para o pessoal decorar, é o próprio nome do índice, o ETF, tá? Eu trouxe aqui, digamos, a gente tem várias derivações do índice IMAB, do índice IMAB, né? Com títulos de vencimentos mais curtos, mais longos. Eu peguei aqui, digamos, para simplificar o meio termo deles, né? Que trabalha ali, digamos, com uma duration que pode ser explicada grossa, falando de modo mais, digamos, simplificado, como o prazo médio de vencimento dos títulos em carteira, tá? De em torno aí de 6 anos. Então a gente fala que o índice IMAB ele vai ter uma volatilidade muito próxima de um título que vai ter um vencimento de 6 anos. Então a gente pode mais ou menos entender dessa forma, né? E se a gente observar o retorno histórico aí do índice IMAB desde 2003 até 2024, 2025, desculpa, tá? Ele teve realmente um retorno bem interessante.
foi em torno aí de 1.245%, que dá em torno de 12,8% ao ano. Tá? Se a gente comparar com o CDI, no mesmo período o CDI teve um retorno de 799%, o que dá um retorno ao ano de 10,71%. E quando a gente compara o retorno real, né, ou seja, aquele acima da inflação, o índice IMAB, que ele já tem essa componente indexada, né, na sua precificação, né, ele rendeu aí IPCA mais 6,76% ao ano e o CDI IPCA mais 4,78%. Então a gente vê que ele é um índice, é um ETF de renda fixa que tem uma expectativa de retorno, né, de ter, digamos, uma expectativa de retorno maior que o CDI, tá? Só que nem tudo são flores, como eu falei, né? Ele tem essa maior expectativa de retorno sobre o CDI, porém ele adiciona uma volatilidade de curto prazo. Então eu falo geralmente para meus clientes, né? A gente adiciona uma volatilidade de curto prazo para aumentar a nossa expectativa de retorno de longo prazo. Porque quando a gente analisa agora o mesmo gráfico de antes ali que eu tinha somente o retorno numa janela específica de tempo, né, de 2003 até 2025, eu pego esse gráfico e transformo em janelas móveis de 12 meses, e a gente observa novamente o retorno em janelas curtas de tempo, a gente observa justamente essa volatilidade de curto prazo do IMAB, inclusive com vários períodos de tempo performando abaixo do CDI. Por quê? Porque ele sofre, ele tem uma componente pré-fixada, então ele sofre a marcação a mercado, né? Que nada mais é do que o mercado dizendo quanto vale aquele teu título exatamente naquele dia, então ele sofre uma marcação a mercado, assim como um título público, quando você compra diretamente lá no Tesouro Direto. Então a gente tem realmente aí em janelas móveis de 12 meses, o índice IMAB supera o CDI em somente 61% dessas janelas. Então quem busca essa exposição ao índice IMAB através de um ETF como o IMAB 11, né, tem que aceitar que vai passar alguns períodos performando abaixo do CDI, que realmente é um comportamento normal aí que a gente observou nesse ETF, né, nesse índice aí nos últimos anos. Mas a partir do momento que a gente vai carregando essa posição por mais tempo, né, ou seja, permanecendo investido por mais tempo, a gente vê que a nossa probabilidade de sucesso de superar o CDI vai aumentando, que é o que a gente observa em dois gráficos que eu coloquei na tela agora, para quem está só ouvindo, que é um gráfico de janelas móveis de 5 anos e 10 anos. Então, ele mostra o retorno ao ano que eu tive, certo? Permanecendo investido no mínimo 5 anos e permanecendo investido no mínimo 10 anos. E a gente já observa algo bem interessante. Quando a gente permanece investido durante 5 anos, em 88% dessas janelas, o índice IMAB superou o CDI. Quando a gente permanece investido por 10 anos, em 100% das janelas, a gente superou o CDI. Então, volta aquilo que eu estava comentando, né? A gente adiciona essa volatilidade de curto prazo, né, para aumentar a nossa expectativa de retorno de longo prazo. Lembrando que eu estou falando sempre em expectativas e nunca em garantias de retorno, porque o futuro só a Deus pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas analisando os dados, sempre os dados, a gente pode chegar a essa conclusão que na medida em que a gente vai realmente carregando essa posição do IMAB ao longo do tempo, né, a gente vai aumentando essa probabilidade de sucesso de superar o CDI. E agora, para finalizar, que é a última tabela para a gente comparar os retornos históricos, tanto do IMAB quanto do CDI, a gente observa também um fenômeno mais ou menos parecido com o índice IMAB, tá, que a gente teve com o CDI. Quando a gente pega o retorno desde 2003, a gente vê lá retornos em torno aqui de 12,47% ao ano do índice IMAB, tá? Quando a gente analisa nos últimos 20 anos, cai para 12,15%. Quando a gente analisa o retorno em janelas de 15 anos, ele cai para 10,84%. Em janelas de 10 anos, cai para 10,26% o retorno do IMAB. Em janelas de 5 anos, para 6,83%. Então, a gente vê também a mesma tendência de queda, tá, de retornos, né, no IMAB, da mesma forma que a gente observa no CDI. Não da mesma forma, já que o IMAB ele começou a ser medido no comecinho dos anos 2000, então a gente tem grandes retornos do IMAB também que ocorreram lá no começo dos anos 2000, né? E a gente observa realmente que nos últimos anos o IMAB não teve os mesmos retornos que a gente observou lá no começo do século, né, do começo dos anos 2000, tá? Então, quando a gente talvez projetar aí o que o IMAB pode ter de retorno daqui para frente, né, quando a gente analisa os retornos em janelas móveis de 10 a 15 anos, como eu fiz ali para o CDI entregou uma média ali de 9% ao ano, tá? 9,4%, 9,2%. O IMAB entregou 10,8%, 10,5% ao ano, tá? Quando a gente analisa essas janelas em janelas móveis de 10 a 15 anos, que talvez é o que a gente consiga projetar daqui para frente, né? Isso aí em valores reais daria o quê?
Enquanto o CDI a gente pode esperar em torno de 3,3% de juro real, tá? O IMAB tu pode esperar talvez aí 4,5%, um pouco acima realmente do CDI, tá? Analisando realmente essas mesmas janelas de tempo que a gente observou aí, tá? Nos últimos anos. Então, quando alguém me pergunta, Geraldo, o que eu posso esperar do CDI daqui para frente? Em torno de 3% de juro real. O que tu pode esperar do IMAB daqui para frente, né? Em torno aí de 4% de juro real. Isso, claro, que eu estou fazendo um planejamento para daqui talvez 10, 15, 20 anos, não para o ano seguinte, né? Mas realmente tentando fazer algumas projeções daqui para frente. Não sei se eu estou sendo muito otimista, até se vocês quiserem dar uma opinião de vocês aí, mas esses É, são alguns dados que eu trouxe justamente para o pessoal ter expectativas de retorno quando investe no CDI e quando investe no índice IMAB. a análise foi perfeita, muito bem. E eu sempre falo, né? Pô, reserva de emergência e objetivos de curto prazo, e na minha visão, curto prazo até 2, 3 anos, Uhum. fica no CDI no pós-fixado. Pô, daí, essa é a minha lógica, tá? E aí, se vocês quiserem falar, debater, a gente pode debater. Então, até reserva de emergência, até 2, 3 anos, pós-fixado, CDI. Porque senão eu jogar uma moeda para cima e ficar rezando que vai ser positivo ou não no IMAB. De 3 anos mais ou menos há uns 5, 6 anos, etc., eu já pego o IMAB 5, já o de ativos atrelados à inflação de curto prazo. De 6 a 10 anos, ou até mais, o IMAB 5 mais, que são os ativos atrelados ao IPCA mais de longo prazo, mais de 5 anos, que tem mais volatilidade, mas o retorno, a expectativa é maior. Eu sigo muito essa lógica. Então, veja que se não tivesse nenhum objetivo, nenhuma reserva de emergência, que é a utopia das pessoas, eu não teria nada no CDI. Mas a gente precisa ter isso. A gente precisa ter reserva de emergência. Tem coisa que a gente vai realizar no curto prazo e precisa que esteja no CDI. Senão você está jogando no cassino. Pô, já sabe que é uma grana que você pode deixar para mais de 3 anos ou mais? Pô, alocar no IMAB, né, ou 5 ou mais, enfim, pode ser, faça sentido para você ter uma expectativa de retorno maior. É garantia? Tipo, 3 anos? Não. Por exemplo, nos últimos 3 anos, o CDI rendeu mais do que o IMAB, mas foi uma janela muito atípica também, né? A gente pegou, tipo, a gente teve azar, assim, sabe? Então, a questão é, a gente nunca vai saber o momento certo e errar. A questão é jogar com a estatística. O Geraldo mostrou lá, não é 100% das vezes. Às vezes é 80, 90, e às vezes 80, quer dizer que 20% das vezes você pode cair nesse cenário, né? Então, é saber que você está jogando com as estatísticas a seu favor, então por isso que eu uso essa lógica. Não sei se alguém quer complementar, quer fazer algum ajuste sobre esse ponto da renda fixa. E a minha alocação no Brasil é só isso, viu? Praticamente esses dois índices aí, pum, acabou. Querem falar aí, complementar essa parte, a gente passar pro Joãozinho? Que isso, cara? Você não acredita na Bolsa Brasileira, não? Então, isso daí a gente vai É discutir spoiler daqui a aí. pouco. Não, eu até Ó, acredito, mas eu acredito 1% ou menos da minha alocação é, em ações. Eu tenho exposição na Bolsa Brasileira, mas é o que ela representa no mundo, entendeu? Enfim, é. mas Ó, beleza. eu só tenho uma coisa para falar aí sobre o CDI. Eu acho essa lógica de 3% faz sentido. Eu acho que vai ser por aí. Eu fico pensando na lógica do mercado americano. Se a gente pensar lá que o T-bill lá é o título de livre de risco americano, né? Que basicamente ele segue a inflação americana. E considerando o risco do Brasil aqui, um título livre de risco aqui no Brasil, eu acho que teria mais ou menos o IPCA mais 3 ali para a gente conseguir ir bater com o título livre de risco americano e ficar mais ou menos parecido. Então, eu acho que faz sentido sim. Eu acho também que, à medida que o Brasil vai estabilizando no longo prazo, né? Lógico que isso falta um tempão para acontecer, né? É muito difícil a gente dizer que o Brasil vai estabilizar, mas, em teoria, um país que é estabilizado, né? A gente teria mais retorno em ações do que em renda fixa, né? Não é isso que a gente consegue ver. Mas, em teoria, um país estabilizado, um país de primeiro mundo, por exemplo, ele tem as ações dele rendem mais do que a renda fixa no longo prazo. Aqui no Brasil não acontece isso. A gente vai ver que Boa. isso aí é um fenômeno que não acontece só aqui no Brasil, mas enfim. Então eu acho que é por aí. A gente fica muito ligado no CDI, no retorno passado, mas não adianta ficar esperando muito para o futuro, porque a tendência não é isso que vai acontecer. E se acontecer, se o CDI aumentar muito, significa que o Brasil está passando por um período muito complicado. Então talvez seja melhor você realmente não ter CDI, seria melhor você ter dinheiro lá fora. É bom você Boa. pensar nessa gestão de risco aí, porque tem esse problema, né? Porque se manter nos 15% não é sustentável essa situação. E uma coisa É. importante, que hoje é dia 14 de maio, a Selic está em quase 15%, né? E daí a gente fala, pô, 15%. Inflação nos últimos 12 meses, cerca de 5, 6%. Pô, tô tendo um juro real de 9%.
essa tese aí, então, eu vou ficar alocado só em CDI, que, pô, tá excelente. É uma premissa meio equivocada, por quê? Primeiro porque a Selic está em 14,75, mas foi definida, tipo, semana passada praticamente essa taxa. A inflação está pegando nos últimos 12 meses, não é o acumulado. Então a gente não está pegando o acumulado da inflação e pegando o acumulado da inflação, é outro do CDI. Pegando coisas diferentes. E o pior, beleza, o CDI está 15. A questão é que o IMAB, o índice que o Geraldo apresentou, às vezes a porrada ocorre quando o CDI cai e aí tem esse alavanco. Fala assim, então vou esperar o CDI cair para, sei lá, 8, 9, 7, e aí sim eu vou alocar no IMAB. No momento que você fazer isso, você perdeu toda a marcação mercado a seu favor do IMAB. Então, não funciona querer fazer esse market time. Falar, agora que você deita alto, CDI. Quando abaixar e não estiver rendendo quase nada, estiver nos 2%, se em algum momento vai chegar isso, né? Quando estava na pandemia, aí eu aloco no IMAB. Só que daí no IMAB, na pandemia, que estava 2%, o Tesouro está pagando o quê? IPCA mais 3, 4, 4. Não era a mesma coisa que é hoje. Então, não é querer. A lição que eu quero deixar aqui é não querer fazer esse market time de achar que. Senão seria muito fácil, né? Se deitar alto, aplicamos. Tá baixo, IMAB. Pô, não é assim que funciona, né? Então, enfim, eu só queria deixar essa ressalva aí antes de passar para o Joãozinho. Não, só Boa. finalizando. Pode falar, Falei, Geraldo. vai lá. Não, só complementando o que o Fernando falou, tipo, essa correção de mercado acontece muito antes da gente conseguir fazer essas manhas de market time. Tipo, na verdade, acaba Exato. sendo uma perda de tempo. É o tal da soberania do mercado ali, do conhecimento, né? O pessoal se movimenta muito antes do que você conseguiria se movimentar na mesma velocidade. Então, quando você vai fazer esse movimento, já foi, já perdeu a marcação ao mercado, já perdeu tudo. Exato. Por isso que a gente tanto defende aqui uma alocação estrutural, né? Onde tu vai se posicionar e receber os retornos. Então, por exemplo, se faz sentido para a tua estratégia ter uma posição em CDI, seja para uma carteira de um objetivo de curto prazo, até mesmo uma carteira de longo prazo, se faz sentido ter o IMAB, a partir do momento que está se posicionado, então, digamos, tu não precisa fazer um market time, porque se os juros começarem a subir, aquela tua posição em CDI vai aproveitar aquele aumento da taxa de juros. Se os juros começarem a cair, aquela tua posição em IMAB vai aproveitar essa queda na taxa de juros, né, e vai realmente se valorizar ali pelo fenômeno da marcação ao mercado. Então eu tenho muito esse conceito de alocação estrutural, porque realmente a hora que a gente tenta adivinhar o melhor momento de cada classe, as chances de a gente errar esse momento, né, é muito grande. Então é muito mais eficiente a gente se posicionar realmente em cada classe, conforme nosso objetivo, perfil, né, e nossa Uhum. estratégia, do que realmente ficar tentando pular de galho em galho, né, tentando aceitar o melhor momento de cada classe. Exato. Definir os percentuais e seguir a risca. Não ficar lendo o jornal, não ficar lendo, puta, a coisa mais inútil que eu acho é aquele lá que é o Boletim Focus. Não sei o quê. Puta, os caras só erram nesse Boletim Focus. Aí quando É muito bom, velho. Eu acho que isso daí é muito sabe? esclarecedor quando você pega essas previsões assim, porque a galera faz previsão assim que nem água. Ninguém vai revisitar como é que foram essas previsões. Aí algumas pessoas fazem isso. Um dia desse eu tive curiosidade, aí eu fui pegar no final do ano passado como é que estavam as previsões do dólar, Selic, no começo do ano. E assim, um erro de margem de 30% de erro, 25%. É Então é comédia. absurdo, é a mesma coisa que você jogar uma moeda mesmo para cima, se você for Uhum. depender de previsões. E aí é nesse sentido que o Geraldo falou, e eu acredito muito na alocação estrutural e você ter certeza ali de que você está confortável com aquela carteira, independente de conjunturas, de coisas passageiras, né? Então, é passageiro, a gente espera que a Selic esteja em 15%. Se não, o Brasil, se não é melhor só tirar o capital daqui. E aí é outra coisa, né? Aí é ruína. Mas é passageiro que isso não se mantenha por muito tempo. Então, se você for aí investir com base nessa situação ali transitória e que não é comum de acontecer ultimamente, você vai acabar tendo uma alta probabilidade de errar. Falando em país quebrar e uma outra classe interessante na alocação estrutural, do que você vai falar então? Qual que é o índice? Qual que é o. Boa. Gostou do Gostei, gancho? Fernando. Gostei, gostei. Ele chamou, né? Ele jogou a bola, você Foi, nossa, levantou foi lá isso. no final. Ele tem talento para isso, pô. Ele tem talento. É o Fernando, Celso Portiolli, né? o cara é bom.
eu vou falar sobre um índice global de ações. Então, esse índice, ele vai englobar 99% do mercado de ações do mundo todo. Olha só como a evolução do mercado financeiro permite a gente investir no mundo todo com um ativo geralmente um preço assim bem acessível. E é isso que eu vou falar agora e como a gente tem que aproveitar isso aí. Oh, a expectativa tá alta, viu? Porque o Geraldo passou nos detalhes muito bem feito. Eu achava que ia pontuar várias coisas pro Geraldo apresentar, mas não sobrou nada, que ele passou por todos os pontos que eu achei relevante. Vamos Ele ver. foi, ele Eu foi só não, brabo, ele foi só não brabo. tenho essa, digamos, habilidade de fazer essas apresentações bonitas aí, como o João, como o Ah, FB, verdade. o Meu, Lucas. o estilo de apresentação do Geraldo é tipo da Receita Federal, sabe? Aquele PowerPoint, Totalmente bola, minimalista. quadrado. Tipo, Minimalista, slide é zero. muito bom, muito bom. E Mas o conteúdo é dados, muito bom, passa a mensagem. dados Concordo. pesados assim, muito top as análises. Não, aqui também eu fui minimalista, mas fiz uma graçazinha aqui, igual o Lucas. Então, galera, a gente vai ver aqui análises de um índice global de ações. Aqui já tem um pequeno spoiler na capa, mas a gente vai analisar e essas análises vão ser em reais e em dólares quando for conveniente, certo? Então, primeira coisa é a definição. O que quando a gente falar TSM, que é Total Stock Market, o que que é? É um índice global de ações que, como eu falei, ele representa 99% do mercado de ações do mundo todo. Então, 99% das empresas que estão listadas em bolsa, elas vão entrar aqui nesse índice. E lembrando, o índice que pode ser replicado por um ETF, ele vai investir nos ativos que aquele índice ali que contém, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Word 11, o ETF da Investo, que ele replica, né, esse índice global. Nos Estados Unidos, nós temos o ETF da Vanguard, que é o VT, e na Irlanda, os ETFs de acumulação, tem o FWRA. Cada um ali com a sua particularidade, com a sua taxa de administração, mas aí destacando que o que tem a menor taxa de administração é o VT, que está em 0,06%, ou seja, 6 pontos base. Nossa, muito Então, barato. Aí uma coisa só, uma muito ressalva, então é o barato. seguinte: hoje a pessoa consegue investir no Ibovespa através de um ETF. Então, as empresas brasileiras. Dá para investir no SP 500 Perfeito. através de um ETF. E o que está falando aqui é investir em um único ativo no mundo inteiro, pegando Estados Unidos, países emergentes, desenvolvidos, pequenas, médias, grandes empresas. Então, é o ETF mais diversificado de ações que a gente consegue encontrar no mercado financeiro. É isso mesmo? Exatamente isso. Para ter noção, só aqui no, vamos pegar aqui que a gente conhece, no Brasil, ele investe em todas as empresas do índice Ibovespa e também nas empresas do índice Small. Então, que são aquelas de capitalização, empresas pequenas, capitalização de mercado menor. Então, realmente muito diversificado. Então, o mercado financeiro já permite isso. Só Também, complementando, são 10 mil empresas pronto, dentro do VT. Quase 10 mil exato, Caralho, empresas. perfeito. 10 mil empresas. Exatamente. Em Esse Imagina se a aí 49 pessoa, países. imagina se a pessoa fosse comprar essas 10 mil empresas na mão. O Ah, quanto não que compra, né? é impossível, custo enorme, burocracia. Só que não. Hoje, através de um único ativo, ele consegue diversificar em todas as empresas. Olha que beleza que é o ETF, É a né? Pô, máxima diversificação possível. a caramba. máxima. Que bom. Markowitz ficaria orgulhoso aqui Uhum. É desses produtos aí. simplicidade e sofisticação, né? Exato. Exatamente. E aí, esse é o índice TSM que vai ser o principal abordado aqui. Mas também é inevitável fazer comparação com o atual, de longe, maior mercado de ações do mundo, que é os Estados Unidos. Ele representa mais de 60%. Nem sempre foi assim, mas ele representa mais de 60% e o índice que a gente vai falar é o TSM US. Então, mercado de ações dos Estados Unidos
completo, né? Então, 99% do mercado de ações dos Estados Unidos. Não é igual a SP500, tá? Porque SP500 são as 500 maiores empresas e aqui ele tem mais de 2.000 empresas. Por exemplo, o ETF, o VTI, que é o da Vanguard, ele replica aí esse outro índice, ou parecido, próximo a isso. Então, aqui são o Não, que a gente vai... você colocou no escopo dois índices, por quê? Para mostrar que um é melhor que o outro, porque muita gente só investe nos Estados Unidos. Qual que é a sua tese de ter esses dois índices? Só para entender a Calma, lógica. calma. A Não tese é que ele vai, tá puto com o Gold lá. Ele tá nervoso, que ele queria investir no ETF só. E aí Vamos, botaram vamos lá. SP500. vai vir aqui, mas muito boa a sua pergunta, Fernando. Isso agora vai ficar muito mais claro. Tá bom. Ó, primeira coisa, desde 1970, em dólares, quanto que rendeu esse ETF de ações global, certo? Isso aqui é um retorno acumulado. Aí o Geraldo já falou alguns senões e a gente vai falar também. Mas é muito interessante para entender o que é o retorno aí médio esperado das ações globais, pegando um tempo aí mais prolongado, certo? Porque aqui é 1970 e está em dólar, porque o real nem existia, né, antes de 95. E aí o que que a gente pode ver aqui, observar, que foi um retorno total de 15.482,41% nominal e real foi 1.761%. Isso dá um retorno composto anual real de 5,46%. E aí, geralmente, a gente utiliza essa baliza aí de 5 a 6% real quando falamos de ações globais no longo prazo. E aí vem as extrapolações perigosas. Daqui a pouco a gente vai falar, mas olha só, aqui tem mais de 50 anos de dados. E aí a gente vê que o melhor ano foi 42% positivo e o pior ano menos 42,3%. E o índice Sharp 0,46 Tá, então, em é média, ao ano rende 10% ao ano. Tipo, se a pessoa aplicar e ver no aplicativo, vai render 10%, mas acima da inflação é 5,46. Então, só para ter uma noção, uma média, alocou no mundo perfeito. inteiro, 10%. Acima da inflação, cerca de uns 5 e pouco, né? Exato. Que a Isso global lembrando que é em está Agora, dólar, alta. né? Tá. Isso é em dólar. É. Lembrando sempre que é em dólar, né? Então Isso é vai em só para depender dólar e aí de pegando como a o inflação realzinho do vai se dólar. comportar. Vamos ver aqui agora. Mas Ô, por João, quê? só Por para falar quê? uma questão aí Vai. só para falar uma questão aí desses juros reais aí, a gente tem o yearbook lá, tanto da Credit Suisse quanto da UBS, que eles pegam 123 anos de dados e fazem essas análises aí também e bate mais ou menos isso. Renda fixa global 1,7 acima da inflação, ações, total stock market em torno de 5% acima da inflação. É essa média aí ao longo de 123 anos e no mundo E todo, essa e etc. inflação é É da uma onde? A inflação do mundo? Inflação do Brasil? inflação Do global. mundo? Essa aí Porque que a o João está inflação falando é a inflação dos Estados Unidos, tá? Mas a global a yearbook é mais ou menos nessa linha aí. Tá bom. Boa. E aí, respondendo agora, incitando aí a sua pergunta, Fernando, Hum. vamos comparar aqui já em reais, certo? Então vamos comparar rentabilidades acumuladas de alguns ativos diferentes e ver o que que a gente pode concluir ou não dessas rentabilidades. Então, em Uhum. 30 anos, o mercado americano, ele rendeu em termos reais 2.005%. Tá dando para ver? Eu vou Tá. falando aqui para o pessoal que está também, nossos ouvintes e Uhum. telespectadores, né? Tem os dois. Então, Estados Unidos rendeu 2.005% acumulado nesses 30 anos em reais, tá? Que já tá feita a conversão para reais. E o mundo, as ações globais, 99%, ele rendeu 913,87%, ou seja, metade, né, disso daí. E aí o CDI, ele rendeu o quê? 853,22%. E o Ibovespa, então aquele fenômeno que a gente observa de
que o nosso CDI, então o taxa livre de risco, ela rende muito mais em alguns períodos do que a nossa renda variável, então por meio do Ibovespa. Aí a gente viu, enquanto o CDI rendeu 853%, o Ibov rendeu 295% acumulado nesse período. E aí é onde mora o perigo. No meio médico, a gente tem uma expressão que é a orelhada. Vocês já ouviram essa expressão? Tem também alguma coisa diferente na região de vocês? É escutar uma coisa que não deveria. Pronto. A orelhada não é bem isso, Ó, mas agora que você falou, tem a ver também. A orelhada é quando você tá falando a respeito de algum assunto e aí você ouve alguém comentar ou uhum, ouve em algum lugar, na televisão, uma determinada frase, uma determinada afirmação, tipo, Estados Unidos é o melhor mercado de ações. E uhum. aí você tira conclusões e age com base nisso que você ouviu uma vez ou poucas vezes, não verificou, não foi atrás de saber a veracidade disso, e você simplesmente não conferiu e falou, repetiu aquilo ali. E aí, o que que é a orelhada que vem daqui desse gráfico de rentabilidade acumulada, né? Que é sempre muito perigoso. É você falar, pô, eu vou investir em CDI Estados Unidos e pronto, acabou, né? O que que eu vou investir no mundo se rende Exato. muito menos? E outra coisa, o Geraldo já passou um detalhe importante. O CDI deu porrada lá no início, né? Agora não tá mais essa porrada do CDI, não vai se comportar da mesma maneira, né? Então, Exatamente. olha essa janela gigantesca, se tira conclusões precipitadas e talvez não tão corretas assim, né? Então, E vai. acumulado. E o Exato. Geraldo também, lembrei muito quando eu estava fazendo aqui a apresentação. Lembrei muito que no episódio anterior, o Geraldo mostrou que muitos desses fundos de investimento estrelas aí, eles tiveram uma performance muito positiva no início e depois regrediu à média. Então, continuemos aqui. Ô, João, só Bom, para confirmar, esses aí são os valores acima da inflação, né? Isso, exatamente. Beleza, não, Então, tranquilo. Só para aqui deixar falando. o ouvinte a par ali. Perfeito. Aqui descrevendo, certo? Então vamos descrever em termos aqui só da rentabilidade composta anual dos ativos. Então o Ibovespa, ele teve uma rentabilidade composta anual nesses 30 anos de 4,69%. Então é como se ele tivesse rendido em média, de forma composta, esses 4,69%. Já o CDI, ele rendeu 7,81%. O Total Stock Market, então o índice de ações globais, ele rendeu 8,03%, enquanto que as ações dos Estados Unidos renderam o equivalente a 10,69% real. Isso tudo falando em termos acima da inflação. Boa. 10,69% real, claro, aqui já convertendo para reais, em 30 anos. Mas aqui é uma foto. Aqui a gente está vendo uma foto. E em outros e agora, em outras janelas, por exemplo, de 20 anos, que falando só os pontos principais, a gente já vê aí que o CDI ele vai baixar de 7,81% acima da inflação, composto anual, ele vai para 4,59%, corroborando aí o que o Geraldo acabou de mostrar. E o TSM ele fica ali no 6%, era 8%, fica em 6%, que não é muito diferente da média aí em décadas, quando você pega tempo mais prolongado, né? ó, mas cai bem também, vai, vamos defender. Não cai, não, Caiu só bem, um caiu pouquinho, caiu uns também. 25%, entendeu? Caiu Então, também caiu, bastante, mas não mas o que eu caiu tô tanto dizendo que nem aqui, o ó, a CDI. regressão à média. Qual Aham, que é a média? O Lucas falou aqui em 123 anos. E quanto que ainda é em é? dólar, né? E a Tá gente bom. vai falar do real. Brazilian reais. Aí o dos Estados Unidos também cai de Para 8. 10,69 para 8,4. E agora a gente vai para 10 anos. O que é que acontece? 10 anos foi a década maravilha aí dos Estados Unidos.
que muitas pessoas estão usando somente essa década aqui para tirar conclusões, né? Como se o que aconteceu até agora vai se repetir ad eterno. Mal sabem da regressão à média. Sempre se atente à regressão à média. Então, aqui, se no mercado americano está agora, nesses últimos 10 anos, 14,91 acima da inflação, enquanto que o mercado mundial deu 11,71, o CDI já deu 3,29%. Olha só a diferença em 20 e em 10 anos. E o nosso Ibov, nosso querido Ibov, deu 3,24, certo? Mas aqui ainda nós vimos 3 fotos diferentes. Em resumo aqui, a foto dos 30 anos, dos 20 e dos 10 anos, tudo acumulado. Então, rentabilidade acumulada em reais. Então, a gente viu esse efeito aí do quê? Em resumo, caro ouvinte, o CDI vem reduzindo progressivamente aí nessas 3 janelas que a gente viu, teve reduções consecutivas, e aí o TSM ele reduziu de 30 para 20, mas aumentou de novo de 20 para 10, e a mesma coisa com o mercado americano, certo? E o Ibov foi mal em todas. O Lucas vai dizer que não, mas pronto, aqui são fotos. Mas considere não somente uma foto isolada do retorno acumulado. A gente tem que ver também, por exemplo, como é que vai se comportar em crises. O ativo que você está investindo, você tem que, o mais importante do que, ou tão importante quanto o ativo em si, é como você vai reagir aos movimentos desse ativo. Não adianta nada, né? Seu portfólio ser o mais bem montado, você entrar em pânico e fazer movimentos de vender em momentos que não deveria. Então, aqui é o comportamento do TSM, então o índice global, desde 1995 e em dólar, porque aqui vai ser importante quando a gente for ver em reais. Por exemplo, ali na bolha da internet, teve. Aqui é um gráfico, eu estou mostrando um gráfico de rentabilidade anual dos ativos em termos reais. Então, a cada traço ali que a gente vê é quanto que rendeu positivo ou negativo naquele ano. O ativo, que no caso aqui é o mercado de ações global, certo? Então, por exemplo, ali na bolha da internet no ano 2000, ele deu negativo menos 15%. Então, esse foi o resultado anual, certo? Aqui não é cumulativo, é anual. Já no subprime, aí deu menos de 40%, deu menos 40 e pouco por cento aqui. Então, olha só, mesmo diversificado, você tem que saber que é possível ter um resultado anual bem negativo como esse. 95. Mas olha só que interessante, e como nós somos privilegiados, pelo menos nesse quesito aí, quando a gente vai para o ativo em reais e não em dólares, então, ações globais em reais, nós temos o privilégio de, como o dólar ele é a moeda aí de reserva global, nas crises ele é mais demandado, então, frente ao real, ele se valoriza. E, por exemplo, no subprime que a gente viu, que foi uma queda de menos 40% do ativo em dólares, a gente tem uma queda de menos 20 e pouco por cento. Ou seja, foi a metade da queda que teve pelo fato de a nossa moeda ela ser uma moeda fraca em relação ao dólar. Então, nós temos esse benefício aí de contar com essa diversificação, até pela correlação aí que é inversa, São duas né? diversificações interessantes. Uma de ações no mundo Boa. inteiro e outra numa moeda muito forte que tem em momentos mais caóticos aqui no Brasil, que a nossa, não é que a nossa moeda, o dólar é volátil, é o que o real que é volátil, né? E aí, no momentos mais de crise, o dólar sobe, então a gente ameniza as dores desses momentos mais digamos, para os brasileiros aqui com a queda dos investimentos, tendo numa moeda forte. Então, TSM bom na diversificação das empresas no mundo inteiro, como também em uma outra moeda que é super forte, que é o dólar. Beleza? Perfeito. E nem se fala
quando a gente pega ali no Joesley Day, que foi algo idiosincrático ao Brasil, então aconteceu aqui e ao mundo pouco importa, não vai Exato. afetar as ações globais isso. Então teve uma dupla e, primeiro, as ações globais indiferentes, só que o dólar subiu, porque, de novo, um momento de crise aqui nacional, subiu o dólar, aproveitou essa subida aí do dólar e o ativo também se valorizou. Então, muito bem aí pontuado, Fernando, é uma dupla diversificação. E aí, agora, comparando com o dólar, quanto do retorno desse ativo, das ações globais, ele vem do dólar? Quanto dele é influenciado ou vem aí do dólar, né? Então, o ativo, como a gente viu nesses 30 anos, ele rendeu 8,03% em termos reais, e o dólar ele rendeu 580% em termos nominais. Então, o dólar ele contribuiu para uma boa, também aumentar a rentabilidade desse ativo. E aí, pensando assim em termos de longo prazo, é improvável que em longo prazo o dólar ele se desvalorize frente ao real, por vários motivos aí diferentes, né, macroeconômicos, mais risco país, a questão, a própria inflação. Então, a gente sabe que pode contar com, no mínimo, estabilidade, que seria utópica a estabilidade do dólar frente ao real, ou se persistir, a gente vai ter algum grau de desvalorização do real frente ao dólar. Ou seja, vai ter uma dupla aí valorização no longo prazo. A gente consegue contar com isso de forma razoável. Complementando até o que o João falou, eu sempre falo até para os meus clientes, né? A gente tem que ver o dólar até como um diversificador dentro da carteira do residente fiscal brasileiro, né? Do investidor brasileiro, que nesses períodos de crise ele é simplesmente um amortecedor, né? Em vez da tua carteira cair lá, sei lá, esses 50%, ela vai cair 20, 30, vai cair também, mas vai cair muito menos, porque o dólar dá essa segurada, digamos, pelo menos na volatilidade ali da tua carteira. E sobre uma diversificação global de ações, né, como o João mostrou aqui, os retornos, é importante entender que, por mais que seja a máxima diversificação possível, né, digamos, tu estaria comprando literalmente todo o mercado de ações, não deixa de ser uma posição 100% em renda variável. Então, tu estaria exposto ao risco do mercado. E o risco do mercado é isso. A gente pode ter quedas de 40%, 50%, que faz parte realmente do jogo, né? Então, às vezes as pessoas... Às vezes eu recebo algumas perguntas, Geraldo, eu ter só VT na carteira, somente um fundo global, tá tudo certo para o longo prazo? Assim, cara, tem que avaliar teu perfil, porque a gente pode ter quedas aí bem agressivas ao longo do tempo, né? Isso aí pode assustar realmente o investidor e pode fazer ele acabar E desistindo. essa pessoa não tem reserva de emergência, é objetivo do curto prazo, é uma decisão errada alocar todo no. E não é que ele tem um objetivo no curto. Às vezes pode acontecer, eu falo de reserva de possibilidades. Às vezes o cara pode casar, etc. Pô, tá tudo no VT, quero ver ele armar e desabar lá a Bolsa Global e ele vai pagar como o É casamento dele. difícil, é Entendeu? Aí difícil, precisa ter uma 100% coisinha para o curto prazo. Alguma coisa vai surgir, né? Uma pessoa vai ter alguma necessidade aí, então é A importante ter. mesmo assim é ficar. Eu vou te falar que por mais que o cara tenha, sei lá, a sua reserva de emergência, esteja lá seu dinheirinho também de médio prazo, para uma viagem, comprar uma casa, alguma coisa, eu vou te falar que na minha consultoria eu nunca recomendei, cara, mesmo para uma carteira de longo prazo, É cara, eu difícil. nunca recomendei o cara ter 100% em ações, cara, nunca. Eu começo a mostrar os gráficos para as pessoas desses drawdown que a gente observa aí do mercado de ações americano, mercado de ações globais, na crise do subprime que a gente teve, na bolha.com, eu começo a mostrar os drawdowns para os meus clientes, cara, olha só como é que pode ter caído, cara, olha o tempo que demorou para se recuperar, tu teria aguentado? Então, por mais que o cara não viveu o momento, mas o cara olhou o gráfico, viu realmente o tamanho da queda, aquilo ele já dá até uma atenção. É. Opa, eu acho que não é tão simples assim. Porque Nem às a vezes o gente pessoal fala, aguenta, né? É, nem a não, gente que manja ações têm essa uma maior parte. expectativa de retorno, então faz sentido uma carteira de ações para o longo prazo. Assim, cara, eu acho que não é bem assim, cara. Eu acho que a renda fixa ela tem um papel muito importante aí de reduzir essa volatilidade do portfólio. Exatamente, às vezes a renda fixa com o IMAB traz um bom resultado de expectativa de retorno, tem uma baixa correlação com esse. Então, pô, na composição de portfólio, por mais que os dois podem balançar bastante, juntos diminui o risco vai da carteira. equilibrar Por que não bastante. utilizar Exatamente. essa parte disso? E um outro ponto importante desse gráfico aqui, que me frente, vou comprar dólar e botar debaixo da cama. Se botar comprar dólar debaixo da cama, vai acontecer o quê?
você no máximo vai acompanhar a inflação, né? Seu dinheiro não está rendendo acima da inflação. Então, é besteira. É bom estar alocado em ativos internacionais e que também acompanham o dólar. Aí é a combinação Exatamente. perfeita. Em Pô, tem uns ativos caras que geradores de investem. caixa, ou fluxo, ou ativos que geram juros, não simplesmente. O pessoal às vezes confunde, né? Dolarizar patrimônio, acho que é comprar dólar, como tu falou, né? Botar embaixo do colchão, É. ou deixar lá na conta corrente da corretora. Não, cara, a dolarizar patrimônio é investir em ativos realmente geradores de caixa, em que vão pagar juros, Se for realmente. precisar de curto prazo em dólar, pagar a universidade do filho e tudo mais, a gente não vai passar por esse índice, mas tem o ETF lá, o T-Flow lá, que acompanha a Selic dos Estados Unidos. Claro que não vai ser Isso. 15% que nem a nossa, mas pelo menos rende um pouquinho e Vai ter uma tá acompanhando volatilidade dólar, né? controlada, né? E Com aí uma certeza. volatilidade, ou seja, não tem tanta oscilação, é interessante ter. Mas, em resumo, desculpa atrapalhar, Joãozinho, pode continuar, viu? Tranquilo, E outra ótimo. coisa, excelentes Adições. slides aqui, gráficos. Onde você pegou esse gráfico? Momento merchan agora. Esse aqui, olha só, esses Tá vendo? gráficos, todos esses dados aqui Tô foram entrando no time trazidos do para Portfólio Builder você também, hein? pelo Portfólio Builder. Lucas IB, Ah, recomendo perfeito. demais. Tem lá, Boa. tem o tanto de ferramenta que tem lá, É só mesmo eu botar no Google. usando Portfólio Builder, tantas Lucas horas IB. por dia. Eu Portfólio quero ver quanto Builder. vai custar esse marketing aí, cara. Vai Tá ser bom. caro E o pra cupom de ver. desconto? Tem o cupom de desconto aí, meu? Não tem, né? É, vai rolar. Stop Loss 10. É verdade, a gente podia dar um cupom de desconto para quem está assistindo o podcast para incentivar. Mas depois a gente pensa que se tiver, eu vou Boa. deixar na descrição do vídeo. Boa, segue o jogo. Boa, vamos lá, né? O Lucas aí, ele já mudou o Vamos semblante aqui. conversar, vamos conversar. Não, mas é muito bom mesmo. E aí, pois é, excelentes comentários de vocês, porque, olha só, a gente nem comentou que tem tanto dado, mas uma volatilidade de 23% é uma coisa de doido aqui. Então, realmente, poucas pessoas têm estômago para ter uma carteira de 100% de ações, mesmo que seja o mais diversificado possível. Aí aqui uma correlação entre, só para a gente ver a correlação de 5 anos contínua entre o TSM, ações globais, e o dólar. E aí o que está mostrando esse gráfico? Que quando a gente chegou lá na crise de 2008, e em 2009, 2010, lembrando que aqui esse gráfico, quando ele está em 2008, ele está falando de 2003 até 2008, porque são 5 anos contínuos. A gente vê que nas crises, em resumo, eu poderia falar que nas crises o dólar ele se descorrelaciona com esse índice global. Simplesmente pelo fato do que a gente já falou, que o dólar vai ser mais demandado, ele vai ter uma valorização, independente de como tiver esse índice global de ações. Então, ele vai ter uma descorrelação e daí? Mas por que que isso é importante? Porque isso é um diversificador maior. Você quer, para ter uma carteira de investimentos realmente diversificada, você tem que ter ativos com correlações neutras ou negativas, porque eles vão ter ali movimentos diferentes em períodos diferentes do tempo. Então, é isso aqui que a gente demonstra aqui. Excelente. Fechou? Quase. Tá. Aí você me fala, poxa, mas qual que é assim, é tão diferente assim, os Estados Unidos e o restante do mundo? Se você for ver aqui a correlação, parece que não, né? Porque os Estados Unidos ele carrega o restante do mundo mesmo aí no mercado de ações, tanto que é bem parecido. Ou seja, a correlação chega próximo a 1. Eles são bem parecidos. Mas tem esses outros fatores que a gente falou. E aí você não precisa, em resumo, você não precisa escolher um país, escolher nenhum país para investir. Você pode investir em todos, simplesmente. Então, você não precisa de teses, você não precisa ter assim uma suposição do que vai acontecer. Você está investindo no mundo todo e pronto. E aí essa correlação, apesar de ser próxima, né, tem essas outras nuances. E quando a gente investe
em ativos internacionais como esse, temos que saber que estamos aproveitando aí o máximo da diversificação quando a gente pega a nossa renda fixa. Então, o nosso CDI, que o Geraldo falou, ele tende aí a ter uma correlação neutra a negativa com esse índice de ações globais. E até o Ibovespa também, ele tende a ser uma correlação baixa, né? E às vezes chegando a negativa. Então, Ô, João, você colocou aí fa- tudo em reais, não é isso? tudo TSM em em reais também. reais. Tudo em Uhum. reais. Porque essa descorrelação também tem muito a ver com o dólar, né? Exato, tem. E para finalizar, Eu só sei que você tem que finalizar com uma conclusão que você iniciou, que resolveu pegar essa bucha de falar para não investir nos Estados Unidos no mundo inteiro, mas só mostrou que os Estados Unidos rendeu mais nos 10, 20, 30 anos. Eu quero ver como você vai terminar essa novela aí, tá? Mas vai. Você viu que ele aqui. acabou de passar 14 slides. O Joãozinho fez 38 E eu, slides, você tá ligado, né? e eu fui cortando hoje, viu? Essa aqui é a versão enxuta. Ah, tá. Então vai. Aqui, em resumo, isso daqui vai dar um suporte aí maior a isso que a gente está falando, de investir o mais diversificadamente possível, o de não escolher discricionariamente o país que você vai investir. Não, é os Estados Unidos por causa disso, disso e disso. Por quê? Porque simplesmente, apesar dos Estados Unidos terem puxado a economia aí global e o mercado de ações, principalmente o mercado de ações global nos últimos 20, 30 anos, nem sempre eles ficaram à frente. E aí, esse gráfico é muito interessante porque ele mostra os períodos de alternância entre os Estados Unidos e o restante do mundo. Então, por exemplo, aqui a gente vê que ali nos anos 80, o restante do mundo, que foi a década perdida dos Estados Unidos, o restante do mundo ficou 6,1 anos à frente dos Estados Unidos e teve uma performance superior cumulativa de 351%. Então você teria ficado, em resumo, se você tivesse investido só nos Estados Unidos, nesse período você teria ficado 351% para trás do restante do mundo. E aí, somente por você estar fazendo ali uma escolha que não precisa ser feita. Então, escolher qual país eu vou investir. Muito cuidado com a discricionariedade. E aí teve outro período ali no período de 2000 até 2008, que também foram 7,2 anos, então um período de tempo prolongado, apesar de que o retorno cumulativo não foi tão grande assim, que foi 66%. Aí, o que que a galera faz, Kobuchi? Pega esse último período aqui, de 14,2 anos, que os Estados Unidos simplesmente aí massacrou o restante do mundo, então 274% a mais de retorno aí acumulado, e acho que isso vai se repetir para sempre. Mas para finalizar, eu vou mostrar esse, essa matriz aqui, que ela, eu vou explicar aqui o que que ela, para você que está ouvindo, o que que está mostrando, certo? É uma matriz de rentabilidade acumulada. Isso aqui é em reais. Então ela vai mostrar ali no eixo Y o ano em que você começou a investir, de 1995 até 2024. E no eixo X é o quantos anos você permaneceu com o ativo. Sendo que ele vai mostrando também qual que foi a sua rentabilidade acumulada ao longo desse tempo. Então, por exemplo, em resumo aqui, em 1995, se você tivesse ficado com 15 anos com o ativo, você teria uma rentabilidade acumulada de 90% de rentabilidade acumulada. Mas os mesmos 15 anos, se você tivesse começado não em 1995, mas 5 anos só 5 anos depois, no ano 2000, você teria um, uma rentabilidade total de 0,22%. Se fosse Caramba. 14 anos você ainda teria uma rentabilidade negativa de menos 10,32%.
Então, 5 anos teve essa diferença brutal. E por que que isso é importante? A gente chega no que a grande maioria das pessoas não faz um aporte único ali no investimento, faz uma vez um aporte, esse aqui vai ser para minha aposentadoria. E sim, eles vão diluindo ao longo do tempo. Um investidor médio, ele vai diluindo vários aportes ao longo do tempo. E aí, saber que isso daqui vai acontecer. Vai ter aportes que vão ter um desempenho ali muito superior a outros aportes, dependendo de onde você começou. E aí também a beleza e o do manejo de risco, que é você fazer essa. Você ter esses aportes aí regulares, e aí é o DCA, é até um outro debate aí, um outro tópico, mas o DCA, comportamentalmente, ele é bom porque você não vê aquele dinheiro, aquele valor ali perdendo tanto assim do que quando você faz vários aportes, você vê uma perda menor do que quando você fez um aporte e, por exemplo, ali com 12 anos, ou seja, em 2012, se você investiu em 2000, olha que loucura. Se você tivesse feito um único aporte no ano 2000, chegou no ano de 2012, você estaria no negativo menos 44%. Então Exato. aqui é para dizer que mesmo o índice de ações, você tem que ter um índice global de ações, você tem que ter um manejo adequado aí de risco, e aí a renda fixa é ótima para isso. E, como eu falei, não escolha países. Você não precisa escolher países. Invista de forma Gostei. mais diversificada, é o que eu acredito. Em resumo, eu gostei porque, beleza, Estados Unidos mais bombou. Mas quem me garante que vai continuar bombando, né? E sem contar, Perfeito. e eu me sinto tão tranquilo de saber não que os Estados Unidos, eu não gosto dos Estados Unidos, eu gosto, e tá no índice total. Mas eu fico mais tranquilo de saber que eu tenho outras empresas gigantescas que estão fora dos Estados Unidos que eu também tenho na minha carteira, né? Então, pô, para mim Exato. fica muito fácil essa decisão. Claro, se eu soubesse que os Estados Unidos vai sempre bombar, eu alocaria. Só que, pô, ninguém sabe isso. Então, pô, por que não diversificar no mundo inteiro? Né? Então, esse é um ponto. E aí, partindo dessa tese, o Lucas pegou a bucha de falar, vai falar do índice global. Vamos ver que ele vai, a história que ele vai contar que eu não sei, mas beleza, vou passar o bastão para ele aí, vamos ver que ele vai apresentar aí sobre o índice da Bolsa Brasileira, porque a ideia é Boa. exatamente aqui. Não, a gente faz o ETF para quê? Para não fazer o stock picking. A gente aplica em ETF para quê? Porque é muito difícil escolher a empresa específica que vai mais bombar. É muito difícil escolher o setor que vai mais bombar. Por isso que ETFs setoriais, será que faz sentido? Ah, inteligência artificial, não sei o quê. Acho que não. Às vezes é muito difícil selecionar o país, a região que vai mais bombar. Então, por isso que ETFs, na minha visão, tem que ser um negócio mais. O único que faz sentido é mais ETF de renda fixa para os brasileiros que investem em renda fixa, que é o país que a gente vive. Né? Mas beleza. Partindo disso, justifique aí para por que a gente deveria, não sei se você chegar nessa conclusão, de investir no índice da Bolsa Brasileira aqui, né? Então vai, passar o bastão para você, Lucas. Geraldo ia falar alguma coisa? Quer falar, Geraldo? Só rapidinho, só para não tomar muito tempo, Lucas, mas é sobre o fundo global. O Joãozinho falou bastante sobre fundo global, fundo global. Só lembrando o pessoal, né, aqui só mostrando como funciona um ETF, né? Então, hoje, digamos, um ETF que vai replicar esse fundo global, não quer dizer que a alocação que a gente tem lá dentro hoje, que é em torno aí de, 65% de empresas americanas, 25% de empresas de países desenvolvidos e 10% de países emergentes, não quer dizer que essa alocação ela é fixa, que ela vai acompanhar a vida inteira. Por quê? Porque o ETF, normalmente, né, grande parte, pelo menos, dos ETFs, ponderam essas empresas, né, conforme seu market cap, conforme seu valor de mercado. E esse ajuste é diário. Então, se a gente parte num cenário hipotético aqui, que pelos próximos 20 anos, os países emergentes, a China, o Brasil, a Bolívia, o Chile, o México, vão começar a crescer num ritmo mais acelerado que as empresas americanas, cara, talvez o peso dos países emergentes não seja mais 10% daqui a 20 anos dentro desse fundo global. Pode ser que seja 20, 15, porque o ETF ele vai se ajustando, né, esse peso conforme o market cap das empresas. Só para o Perfeito. pessoal entender que quando a gente fala que está investindo no fundo global, essa alocação não é fixa, né? Ela é dinâmica e vai acompanhando aí, literalmente o crescimento De da economia global. passivo não tem nada. É indexado, Nada. porque não é que pegou e não precisa fazer nada. E tudo isso, imagina se a pessoa física tivesse que fazer, ia ser muito custoso. Né? E o Brasil tá nesse índice, tá? Mas é o que ele representa no mundo inteiro. Sei É em lá, torno 1%. E um e aí Acho que meio, é no máximo dois. 0,05 é.
Entendeu? É É, muito Às pouco. vezes. tem vários Eu, números, né? eu tenho a bolsa brasileira nisso também, tá? Então, pô, se a bolsa subir, eu tô feliz, mas é um pedacinho pequeno. Enfim, mas agora é a bucha de falar, será que deveria aumentar essa alocação? Eis a questão. É, Quem Jovem, e só sabe qual? aí. complementando o que o Geraldo falou, tá? Em 1989, o maior mercado acionário do mundo era o japonês, não era o Exatamente. americano. Então, É isso tipo, aí. Ó, bom dado. Boa! tudo pode acontecer, entendeu? Então tem que. E é Exatamente. porque hoje não deu tempo do João falar. Aliás, eu acho que a gente deveria fazer um episódio só falando de investimentos no exterior, quais são todas as vantagens. Porque tem várias, Vamos, né, cara? A gente pode falar vamos. nisso. Mas eu estou aqui para defender o indefensável. Então, é a minha missão. É tipo, eu sou torcedor do América Mineiro, então eu já estou preparado a sofrer junto com a galera. Vocês estão vendo Mas aí? sofre Sim. mais que eu que sou vascaíno, hein? Pois, rapaz, o meu segundo exemplo era o Vasco. Aqui é mais ou menos assim também, né, cara? Mas enfim, bom, qual que é a questão ali das ações brasileiras, né? Sem dúvida nenhuma, como o João falou ali, até teoricamente o TSM é a melhor escolha, porque você está diversificando de forma global, então se você tem todas as ações ponderadas por capitalização, né? Empresas maiores têm mais participação e etc. E aí você tem na teoria, né, no modelo ali, principalmente do Sharpe, você tem que você está só acessando o risco sistêmico, ou seja, quando ocorre a volatilidade no TSM, é porque o capitalismo no mundo inteiro está convulsionado, não é um país específico e etc. Então você vai acompanhando esse risco sistêmico, não necessariamente um problema específico de um player ou outro. Então seria a melhor forma de se expor. Mas a grande questão aqui e aí é uma forma que eu encaro a minha carteira e eu gosto de olhar também a questão comportamental dos meus clientes, é que eventualmente, você começa a olhar ao seu redor ali, dependendo de como é que está o país, né? Eu sempre gosto de mostrar a década dos anos 2000 até 2010, para a gente fazer uma comparação ali. Lá nos anos 2000, eu particularmente, se eu tivesse investido no Ibov se eu não tivesse investido no Ibov nos anos 2000, eu tivesse só, eu botei aqui o Large Cap Blend, que é basicamente o SP500. Ele teve um retorno nominal de menos 4,06% em reais, enquanto o Ibov, nesse período de 2000 a 2010, teve um retorno de 305%. Foi a década perdida dos Estados Unidos. E a grande questão quando eu estou pensando aqui é assim, será que eu, como investidor, e investindo com meu dinheiro todo lá fora, no TSM, por exemplo, que eu não coloquei o TSM aqui, mas ele segue ali a mesma linha do LCB ali, do SP500. Será que eu conseguiria ver todo mundo no oba-oba aqui enquanto eu estou investindo lá fora? E aí é uma questão de convicção. Eu sou uma pessoa assim, positiva com relação ao Brasil. Eu acho que um dia isso aqui vai melhorar. É utópico, mas eu acho. Então, nesse caso, para mim seria muito difícil aguentar esses 10 anos vendo tudo acontecendo ali e eu perdendo dinheiro ali nos Estados Unidos ou no TSM, enquanto o Ibov está bombando. Agora, tem gente também que vai dizer assim, cara, o Brasil nunca vai para frente, isso aqui nunca vai dar certo, então eu vou segurar, eu consigo segurar, mesmo tendo essa rentabilidade ruim, porque daqui a pouco volta, etc. Então, vai muito da convicção. Então, uma das defesas de você investir em ações brasileiras seria que você tem ali todo um home bias de olhar ao seu redor, e às vezes pode acontecer, teve nesse período aí o boom dos commodities, etc., combinado com o ano perdido dos Estados Unidos, teve a bolha da internet nos anos 2000, 2008 teve o subprime, então foi uma sequência de problemas e que você pode ficar tentado a mudar a sua estratégia. Eu sempre, é o que o Geraldo e o João falaram ali daquela carteira estrutural, eu sempre gosto de pensar como um barco. Quando você está pensando numa carteira de longo prazo, você está construindo um barco e a ideia é que esse barco atravesse tanto bons períodos como os períodos ruins e você continue nesse barco até alcançar o seu objetivo. Então a ideia é você entender aonde você está colocando o seu dinheiro, quais são as suas preferências. É uma das melhores formas de você conseguir montar uma carteira. Mas seguindo esse ponto, então, pô, será que eu vou investir no Ibov ou não? Então vamos passar algumas coisas interessantes aqui. Eu fiz mais uma ideia aqui de curiosidades do que necessariamente de análise, porque é verdade que ninguém quer saber do Ibov. Então, eu fiquei mais na parte de curiosidade. E aí uma coisa interessante que até eu discuti com o Geraldo depois, é que o Ibov ele era muito concentrado, né? Principalmente de 2014 para trás ali. Aí o Geraldo até entrou em contato comigo uma época para falar sobre isso, que depois de 2014 houve essa mudança de cálculo.
Mas se você pegar um índice mais amplo, e aí eu fiz uma licença poética aqui de pegar o IBRA desde quando ele começou, e dali para trás pegar o IBRX 100, que são as 100 maiores empresas ali de liquidez e tal. Juntei os dois e fiz um agrupamento dos dois ali no período de 1995 a 2023. E aí a gente vê que o IBOV, o CAGR do IBOV é de 11,7, enquanto do IBRA é de 13,86. Então são 2 pontos percentuais acima ao ano de um índice mais amplo, que pega mais empresas do que o IBOV somente. É claro que se a gente for lá no 2014, esse número fica muito pareado, porque houve essa mudança. E aí, Geraldo, seria até interessante você falar qual foi. Você falou da época foi questão da OLX, teve algumas coisas lá, não foi isso? Isso, é porque antigamente o IBOV ele levava na ponderação do índice a liquidez dos ativos. Então, o que aconteceu, né? Na época lá do Eike Batista, a OGXP3, que era a petroleira dele, né, já estava quebrada, falida, mas era uma das ações mais negociadas da Bolsa. Inclusive, ela valia menos de R$ 1, era uma penny stock, né, como é conhecido, e ela estava com um peso enorme dentro do índice. E o IBRX, que é um outro índice também que representa o mercado brasileiro, ele não levava em consideração a liquidez, tá? Na hora de ponderar as empresas, somente o market cap. Então, aí lá em 2014, o Ibovespa mudou a estratégia, mudou a metodologia, né? Tirou a liquidez como um fator para ponderar as empresas, tá? E realmente também tirou essas penny stocks, né? Uma empresa que vale menos de R$ 1 na bolsa, ela não entra no Ibovespa. E aí o índice depois, desde então, de 2014 em diante, ele anda muito em linha com o IBRA, né? Que é muito próximo aí o IBRX que o Lucas comentou. Culpa do Isso Eike aí. Batista. É, a mudança foi por causa dele, né? Mas, e aí assim, eu sempre fui um defensor ali de tentar colocar o mais amplo, assim, por exemplo, eu prefiro o Total Stock Market dos Estados Unidos do que o S&P 500, porque você está pegando pequenas empresas, médias empresas, todo mundo ali e tentando refletir mais toda a riqueza que é gerada pelo mercado acionário daquele país. Mas nesse caso, o Ibov está realmente muito próximo do IBRX 100, que está, se eu não me engano, a composição do Ibov hoje está chegando nas 90 empresas. Não vi o último número, mas a última vez que eu vi era É por aí. 87. É Uhum. por aí, não é? Então, É por tipo, tá aí. muito parecido. Então, só para dizer que hoje, se você investir num ETF de IBOV, você vai estar participando aí da maioria esmagadora aí das ações brasileiras. Mas aí vem aquela questão, né, cara, que por que que o Ibov é tão odiado, né? Ele é odiado assim, né? Porque ninguém gosta muito dele. Porque basicamente ele perde para a renda fixa, que teoricamente é o nosso ativo livre de risco aqui. O Ibov lá dos últimos de 95 para cá, né, ele rendeu aí um CAGR de 11, enquanto o CDI um CAGR de 15 com muito menos volatilidade. É claro que ainda assim é uma rentabilidade real do Ibov de 4,69. Então, assim, bom, a gente ganhou da inflação, entregou mais ou menos o que precisava ali que a gente se espera, né, do investimento em ação, mas é que o CDI foi muito além, né? O CDI foi para 7,81. Isso não existe. Mais ou menos não existe, né? A gente vê que esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Se você comparar o total stock market dos países emergentes com o total bond market dos países emergentes, aí nós estamos falando de 95 a 2024 também, a renda fixa dos países emergentes bate na renda variável dos mercados emergentes. Então, o que que acontece? Os países em desenvolvimento têm que aumentar os juros para os investidores internacionais irem para lá e acaba que o ativo livre de risco deles acaba rendendo mais do que o setor produtivo. Só que isso é um problema. Então, assim, sempre quando eu vou investir no CDI, eu sempre penso essas duas balanças. Tipo assim, por um lado, pô, menos risco, tá rendendo mais. Mas por outro, eu estou jogando um jogo perigoso, porque isso não deveria acontecer. Se você pega os países desenvolvidos, o empréstimo, né, o dinheiro que você dá, ele vale menos, você ganha menos prêmio do que o dinheiro da produção, né, de empresas, etc. Não faria sentido ser diferente. Mas aqui nos países emergentes, por conta dessa questão de risco e etc., acontece isso. Então, isso é um fenômeno global. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. Aqui no Brasil, sinceramente, eu fico um pouco preocupado com o CDI, igual o Geraldo falou, exatamente por essa questão. Tipo, tá lá pagando os 14 e pouco, mas não é sustentável. Se a gente continuar nisso, ou se isso aumentar, a gente vai pagar um preço muito alto e aí o risco de investir de CDI acaba sendo maior. Então, assim, não comemore muito se o juros está alto, não, porque isso pode ser um grande problema ali na frente. Na verdade, você deveria ter seu dinheiro fora. Né? Quando a gente conversa com um cliente, ele sempre tem essa ideia. Né? O cara da renda fixa ele tem que ter o retorno do CDI e não pode mexer para cima e para baixo.
E o de ação tem que ganhar do CDI. Então, assim, se mexer um pouquinho para baixo, ele já quer voltar para o CDI. Então, a referência é sempre o CDI, sempre a renda fixa. Você tem que tomar cuidado, porque é uma armadilha aí, é um jogo que você tem que tomar cuidado com o que você está jogando. Apesar de que é o que vocês falaram, né? Curto prazo, beleza, mas longo prazo, tudo no CDI, não me parece uma boa ideia, não. E aí, ocorre um caso interessante também do Ibov, aí, que o João até falou, que é a tal do dólar, né? Quando dá um problema no mundo geral, todo mundo corre para o título livre de risco, que no nosso capitalismo aqui é um título americano. Quando o investidor está investindo aqui no Brasil e dá ruim, ele não fica no Brasil, nem vem investidor para cá, todo mundo vai embora. É por isso que vai diminuindo o dólar aumenta, e aí a gente tem essa questão da compensação do dólar ali. E acaba que o Ibov e o Total Stock Market, eles acabam ficando descorrelacionados, né? Descorrelação, se a gente estava, o pessoal que está ouvindo a gente não é muito técnico, basicamente é a movimentação, né? A ideia é que se a correlação delas são alta, então elas tendem a se mover iguais, né? Quando sobe, outro sobe. Se há descorrelação, quando sobe, outro desce. E nesses movimentos contrários, ela vai tornando mais constante o retorno. E isso acaba sendo benéfico para a carteira. E olha que interessante, nos últimos 10 anos, se você investisse 45% em Ibov e 56% em Total Stock Market, você teria um Sharpe igual ao do IMAB, e maior do que o IMAB 5, que é a renda fixa. Então, por conta dessa descorrelação, você acaba tendo um efeito interessante quando você coloca ações brasileiras e ações internacionais. Então, é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas têm o Ibov lá na carteira, e quando eu estou falando Ibov, não necessariamente precisa ser o índice. Você pode escolher as ações que você quiser. Se forem ações gerais, normalmente você não vai escolher direito, vai acabar perdendo para o índice mesmo, então no máximo sua carteira vai estar igual ao Ibov. Sinto muito, mas é a verdade. Então, basicamente, você vai ficar xingando o Ibov, vai ficar xingando essas ações, mas se você olhar ela de forma ampla dentro do portfólio, acabou que ela minimizou essa volatilidade gigante, talvez você tenha se beneficiado de ter tido um retorno constante. Então, no fim, o patinho feio acabou que ajudou você a ter um retorno mais constante. É uma coisa interessante da gente pensar essa descorrelação aí, e como já mostrou ali, ela costuma acontecer ao longo do tempo. E foi muito proeminente nesses últimos anos, mas é uma característica importante das ações aqui no Brasil, tá? Então, existem algumas questões importantes aí sobre o Ibov, né, que normalmente é o patinho feio, mas por outro lado, existe o IDIV, né? E o IDIV é o queridinho, os dividendos aí do Brasil. E aí, novamente, uma licença poética aqui, o IDIV começou em 2013, mas eu peguei o índice de ações de empresas de eletricidade, e se você for pegar os últimos 10 anos, é bem parecido com o IDIV. Então, eu só prolonguei isso até pelo peso dessas empresas do IDIV para fazer esse é, espaço, né, de tempo maior. E aí o IDIV, cara, é monstruoso. O IDIV bateu as ações americanas aí. Nós estamos falando aqui em dólar, né? Não, nós estamos falando em reais, mas no dólar também aconteceu a mesma coisa. Não à toa, o nosso amigo lá, Luiz Barsi, ele é bilionário, né? Ele escolheu praticamente a melhor forma de investimento do Brasil nos últimos anos. Eu não tenho dúvidas que isso tenha repercutido mais para trás, essas ações ao longo desses 50 anos aí também tenha sido uma das melhores opções. Os motivos são vários. Isso não quer dizer que você deva investir no IDIV, até porque nos últimos 10 anos. é, Opa, passou muito. Nos últimos 10 anos não foi isso que aconteceu, né? As ações americanas explodiram aí e o IDIV ficou, assim como o Ibov, assim como o CDI. Então não é uma coisa para você levar muito em consideração. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, foi o melhor tipo de investimento para você fazer no Brasil nos últimos anos. Agora, é importante a gente notar que a grande força do IDIV está nos dividendos. Se você não reinvestir os dividendos, você não vai ter o retorno que o IDIV tem, né? A gente está falando de IDIVs, nós estamos falando de empresas de dividendos em que você reinveste os dividendos, né? Os ETFs de dividendos aí, que reinveste os dividendos, é o que tem um retorno. E aí, interessante aqui que a gente estou mostrando na tela aqui, que a gente fez, o Ibov fez um índice recentemente de Price Return, que pega só a valorização das ações, como se você pegasse os dividendos e você usasse eles e não recomprasse ações. E aí, de 2013 até 2024, as ações só do Price Return de dividendos renderam 13,79%. Não é o CAGR, é total. Enquanto o Total Return é de 154%.
Então, a grande força dos dividendos, que é o que a gente chama ali de venda forçada, né? O Geraldo fala muito sobre isso, e é verdade mesmo. Na verdade, o dividendos é o valor da empresa. Quando você tira o dinheiro da empresa, a ação cai proporcionalmente ao que foi retirado da empresa. Então, a ideia é que você recompre e consiga manter o seu patrimônio ao longo do tempo. E se você só contar com as ações, se você só contar com esse price return aí, você vai ter um rendimento abaixo da inflação. A gente está vendo aqui que a inflação foi de 96%, enquanto o price return de 13%. Então, a ideia aqui, e finalizando isso, foi bem rápido, porque a gente já sabe que a volatilidade de ações é alta, a gente sabe que é sempre arriscado, e é bom dizer, eu não estou dizendo aqui que você não deva investir em ações internacionais, ou que a maioria da sua carteira talvez seja de ações internacionais, tá? Eu acho que racionalmente a melhor coisa que eu tenho a fazer é investir em total stock market. Mas do ponto de vista de você olhar ao redor, do ponto de vista do seu pensamento com relação ao país, e até alguns efeitos interessantes de correlação e etc., talvez faça sentido. E aí que vai uma opinião pessoal minha, tá? E assim, não é recomendação, é totalmente pessoal, não tem nada de dados. Eu acho que o Brasil é um país, por ser populoso, e diz um gestor internacional que aqui é o único país do mundo em que favorece as empresas grandes em detrimento das pequenas, ou seja, em todos os países desenvolvidos do mundo, o foco do governamental ali é tentar fomentar as pequenas para que ocorra a competição e as pequenas cresçam. Aqui no Brasil, não. Quanto maior a empresa, mais concessões ela tem. Então, eu acabo achando, voltando para commodities também, eu acabo achando que o Brasil ele tem a tendência de empresas de dividendos, grandes empresas que têm um grande mercado e entregam. Então, eu, particularmente, prefiro investir aqui em empresas de dividendos do que no mercado global do Brasil, até o dia em que a gente consiga ter empresas de tecnologia, empresas pequenas, ficando grandes igual essas grandes empresas. Mas isso é uma opinião pessoal. O ideal mesmo que eu estava conversando com o Geraldo hoje seria qualidade, né? Qualidade seria lindo, porque a gente teria empresas de dividendos misturado com empresas de qualidade ali, a gente teria um índice bem interessante. Mas é basicamente isso. Não, acho que não convenci vocês a Não, investir no eu acho que Ibov, depois, mas num outro episódio, a gente pode discutir essas classes de ativos mais polêmicas que vi que você investe e eu não invisto, e a gente debater isso. Seja o IDIV, seja o ouro, que é polêmico, o cripto, enfim. Factor Investing, que muita gente aplica, eu sei que o Geraldo gosta, enfim, a gente poderia debater e falar os prós e cons, senão a gente vai ficar por muito tempo aqui. Então, acho que as classes que eu acho que principais a gente passou, né? Eu acho que o principal é ações no mundo, CDI, IMAB, o E Ibovespa, Bolsa Brasil. Bolsa Brasil, porque a gente está no Brasil aqui, né? Então, eu acho que, enfim, você vê, poucas classes no meu portfólio tem CDI, IMAB, o World Total Stock, ouro e cripto. No meu são 5. Ponto. Complementando um E, pouquinho até que o Lucas falou ali, vai ficar sobre essa análise de ter ou não ter uma posição em Brasil dentro do portfólio. Se a gente analisar os dados, puramente os dados, a gente vê que realmente tem períodos aí de bull market da Bolsa Brasileira. Não tem como a gente negar isso aí. Pode ser períodos menores, talvez, do que uma bolsa americana, do que um fundo global, mas tem certos períodos aí de bull market, como a gente observou. E como o Lucas falou, é um mercado que a gente acompanha diariamente, né? Tu notícias. não está montado, tu não está, digamos, pelo menos com uma pequena posição numa bolsa, digamos, que seja pelo Ibovespa, seja qual for o índice realmente da tua Aham. estratégia ali, tu não estar posicionado e tu pegar um bull market brasileiro, isso aí vai te dar uma dor de cotovelo tão grande que tu vai sair que nem É, um maluco para querer investir em alguma coisa. não, E tem aí, razão. digamos, e aproveitando essa baixa correlação que tem com o mercado de mercado internacional, né, de ações globais, onde combina dentro de um portfólio, né, melhora a eficiência, reduz a volatilidade. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, pô, Geraldo, então por que tu não investe numa empresa na Dinamarca? Porque, pô, é uma empresa, ela também tem vários ciclos que ela vai desempenhar bem, mas ninguém acompanha o mercado da Dinamarca aqui no Brasil, né? Se o mercado da Dinamarca está rendendo aí 30% ao ano nos últimos 3 anos, ninguém vai ficar sabendo. Agora, se o mercado Verdade. brasileiro render aí, sei lá, 30% nos próximos 3 anos, vai ficar todo mundo sabendo, né? E O diante dos Bonner fala dados do que a Jornal gente Nacional do observou, Ibovespa. Boa. claro, não defendendo nenhuma alocação e nem querendo fazer sugestão, não vai ter 50% da tua bolsa em ações brasileiras, que eu acho já uma insanidade, mas tu ter talvez uma posição controlada pode sim fazer sentido, né?
quando a gente analisa os dados, essa correlação com os mercados de ações globais, né, e leva em conta esse lado comportamental aí do ser humano. Não, excelente, muito bem. O que eu para me defender é que o IMAB5+, que é o índice que eu gosto de inflação mais de longo prazo, tem uma certa correlação com o Ibovespa até, né? Porque quando os juros caem, ele acaba ganhando com a marcação a mercado. Enfim, né? Então, eu tô com uma classe que tem uma certa descorrelação com o total stock, que é o IMAB, enfim, então, mas eu entendo Faz perfeitamente. sentido Não, também. é um bom ponto. Então, mas Faz sentido É como uma eu também. falei, boa. tem muitas coisas para a gente discutir. E eu, como quero menos é mais, quanto menos ativos eu tiver na minha carta, e como que nem eu estava falando com o Geraldo, se eu tiver um produto só que me faz toda essa diversificação e vai diminuindo o risco conforme eu vá ficando velhinho, ótimo, porque é o único produto só. Hoje eu tenho, sei lá, 6, 7 produtos. Então, enfim, mas vamos fechar agora com as observações finais. E claro que o Joãozinho sempre vai ser o último. Então, quer passar aí o Ficou que agora. tira disso tudo? Começa aí, Geraldo. Eu, Vamos seguir então, a. rapidinho aqui para a gente Ah, finalizar, né? O recado que eu passo aqui para o pessoal ó, tomar cuidado com o CDI. não acaba com a conclusão do Joãozinho, hein? Não, não vou, não vou, não vou, não, de novo, não. Juro que não. Então vai. Devagar aí, Joãozinho é Geraldo. filosófico, cara. Vai vir O filosófico. que eu sempre dou de recado para o pessoal lá, para os meus seguidores, é tome cuidado com as suas projeções para o CDI pelos próximos anos. Né? Entenda que os retornos que tivemos outrora do CDI não vão se repetir novamente. Se eles se repetirem novamente, o Brasil já foi para o buraco há muito tempo, aí faz muito mais sentido ter tudo lá no exterior. Então é o cuidado que eu peço para as pessoas, é tomarem cuidado com retornos num período muito longo do CDI que não condiz realmente com a realidade que a gente espera daqui para frente. Pô, excelente. Lucas. Eu acho que a grande lição aqui você saber onde você está colocando seu dinheiro, né? É importante que você entenda, que você tenha convicção dos ativos que você está investindo, ou que você garanta que o seu consultor, já que nós estamos falando aqui são 4 consultores, que ele entenda quais são as suas preferências, quais são os seus pensamentos, e ele construa uma carteira que transmita isso para você e você tenha essa segurança. No final, a ideia, principalmente de carteira de longo prazo, né, é que você consiga segurá-lo ao longo do tempo. E você só vai fazer isso se você tiver convicção onde você colocou seu dinheiro. Né? Você vai botar na empresa XYZ que você nem conhece, nem sabe como é que funciona o mercado, etc. Isso aí é batata que vai chegar uma hora que você vai querer pular fora. Então, acho que a grande questão é isso: carteiras em que você confia, em que você tem convicção dos ativos ali, para você saber que você está colocando o seu dinheiro em coisas que você conhece. Ou que o seu consultor garanta isso para você, que ele saiba e consiga transmitir isso para você. Excelente. E o meu, até fazendo gancho, esse episódio foi um pouco mais extenso, exatamente para a galera entender o que é cada índice, no que ele está investindo, quanto que é a expectativa de retorno. Então, por mais que seja extenso, mas é uma hora extensa que você ficando claro, você toma mais confiança. Não tem melhor ou pior investimento. Como eu falei, esse daí tem esse objetivo mais curto prazo. Pô, o IMAB é mais para quem pensa no médio e longo prazo. Pô, junto o longo prazo com as ações, cripto, enfim. A ideia e carteira de investimento é uma coisa muito particular, individual, da pessoa entender, falar, oh, entendo meus valores, entendo como funciona cada coisa, e para mim vai ser assim assado. A minha carteira é diferente do geral. E não é que a minha tá certa e do geral tá errado, não, cada um entende um pouco e faz a melhor adequação possível. Claro que tem umas coisas que são meio bizarras. Pô, o cara tem 90% de bolsa brasileira, será? Enfim, e aí até o programa do Lucas ajuda, né? Dessa como que eu consigo fazer o melhor portfólio, os percentuais mais ou menos para ter o melhor, digamos, uma boa diversificação, né? Pô, ter 50 em cripto, não sei se faz sentido, mas enfim, mas esses pequenos ajustes é uma coisa muito particular, então em resumo é só deixar claro que não tem melhor ou pior, mas é muito importante que você entenda para você montar o seu asset allocation. Joãozinho, pode fechar com chave de ouro aí, com a frase do dia. Boa. Eu fiquei pensando em um teste da solidez da sua carteira de investimentos. Se você não pudesse mais comprar nenhum ativo novo na sua carteira de investimentos para os próximos 30 anos, qual portfólio te deixaria mais tranquilo? Tá, é isso. Mas é um produto só ou pode ser 5 produtos? Não, pode ser os vários produtos, a Ah, quantidade que tá. você quiser de produtos, mas você tem que manter pelos próximos 30 anos. Entendi a reflexão, muito bem feito. Que é exatamente isso, de montar, definir as suas classes, os percentuais e siga isso para o resto da sua vida. A não ser que mude o seu momento de vida, enfim, etc.
Perfeito, Joãozinho. Gostei. Foi profunda essa, por isso que eu demorei um pouco para captar. Mas eu deveria ter 5 encerrado segundos de silêncio. eu deveria ter encerrado na hora que ele parou a pergunta, entendeu? Todo mundo Ótimo. ficou refletindo aqui, ó. Excelente. Vou encerrar, mas muito boa, Joãozinho. Gostei dessa. Tá de parabéns. Valeu, valeu. Bom.